psicopatologia. Bom, antes da gente iniciar, nós já temos várias perguntas aqui de teletertulianos, mas a gente sempre pede para a verbetógrafa, né, para ela explicar como é que foi essa pesquisa, qual foi o contexto, né, que motivou a fazer essa pesquisa. Sim. Esse verbete ele vem dentro de uma linha de temáticas, verbetes que eu tenho apresentado, que é dentro do processo da psicopatologia. A ideia é justamente a gente poder ampliar essa visão da psicopatologia a partir do paradigma consciencial, para a gente poder avaliar essa consciência como um todo, ela de uma forma mais integral. Que a psiquiatria ela fica mais no processo superficial, epidérmico, se a gente fosse considerar apenas uma caracterização a partir dessa vida. A psiquiatria ela não entra dentro do contexto multidimensional, de serialidade, processo de paragenética, e a gente percebe que uma das questões dentro da psicopatologia é que muitas vezes os sintomas da psicopatologia elas refletem toda uma profundidade dentro da intraconsciencialidade, dentro do processo de formas de agir, mecanismos de funcionamento. Então, a ideia é que a gente possa estar trazendo essas patologias para a gente ampliar o seu entendimento, como se ela fosse uma ponta do iceberg, de uma forma de funcionar não saudável dessa consciência. E, obviamente, isso eu acabo trazendo minha experiência dentro da psiquiatria, dentro da consciencioterapia, né? A fim da gente poder debater, e aí de uma maneira mais ampliada. E dentro disso, a gente vê que a gente considerar, por exemplo, a distimia, ela fica muito mais pontual e concisa. Se a gente pega e avalia um espectro maior dentro do processo da distimia, e aí a gente entra na questão do temperamento, a gente consegue avaliar tanto características mais sutis, quanto características mais, digamos, caricaturadas daquele processo da distimia. Então, daí vem a questão da gente falar do temperamento distímico, e não só da distimia. Então, nós temos aqui já uma pergunta de um teletertuliano de Curitiba. Então, a verbetógrafa, professora Adriana, em Fatologia, página 15, na primeira linha. Tendo em mente o humor enquanto a ponta do iceberg do temperamento, o que podemos deduzir, a grosso modo, sobre o temperamento geral dos distímicos clássicos? Ok, dos distímicos caricaturados, né? A gente até comentou, né, o processo da a patologia, né, e aí dentro da questão da distimia, o mau humor, o humor rebaixado, sendo essa ponta de todo um universo consciencial que leva a esse processo do mau humor. E aí, obviamente, a gente entra na questão do temperamento. Se a gente for pensar em algumas características do temperamento, a gente entra em algumas questões de afetividade, de pensenidade, de sociabilidade, perceptibilidade. Tem até um verbete do professor Valdo, que ele fala justamente sobre essa dissecção, pelo menos em 5 itens do temperamento, que é a raiz do temperamento, até está aqui na remissiologia. Então, dentro dessa questão da avaliação do temperamento, não tem como a gente não pensar no processo da afetividade. E o humor, ele é o estado mais basal e duradouro do processo da afetividade. Então, veja, a questão do mau humor, do distímico, a forma de ver esse mundo mais com uma lente de óculos mais escura, vendo o ponto negativo, o ponto pessimista, isso é uma tendência da personalidade, é uma tendência dentro do processo do temperamento da pessoa. Então, ela tende a ver o mundo mais daquela forma. Dentro do processo do temperamento, é um mecanismo de funcionamento dela. Daí, dentro dessa questão, a gente vê o processo da subafetividade. Da dificuldade, às vezes, de transformar essa afetividade num nível e num patamar melhor. Então, a tendência, às vezes, é a pessoa ter uma hipoafetividade. Isso entra dentro da questão do temperamento. Então, com isso, às vezes, ela esquece os gostos pessoais, as predileções, a própria relação com as pessoas, isso fica mais comprometida.
né? Então, há um rebaixamento dessa afetividade. Isso, obviamente, é uma característica do temperamento. Então, a gente vê nas personalidades distímicas essa dificuldade dessa interação mais da questão da afetividade.